O assunto é spam, mas não se engane, porque estamos falando de blockchain, estamos falando de redes, inclusive Proof of Stake, Proof of Work. Olha só, estou gravando em um dia que Polygon e Harmony ficaram fora por causa de spam, mas não é o spam que você está acostumado, se bem que, olha só que tem tudo a ver. Vamos lá, primeira coisa, para você entender o que é a palavra spam, né, gente? Spam significa coisa indesejada. Hoje o termo é um pouco mais amplo, mas são coisas desejadas, principalmente em relação a transações aqui dentro da internet. O termo mais comum é justamente para e-mails. Então, para você ter ideia, em 5 de cada 10 e-mails são spam, 60 milhões diariamente, uma estrutura global, tanto para gerar spam, porque isso daqui dá muito dinheiro, quanto para combater, através de listas de spam, blacklist, inteligência artificial, e-mails, filtros, ferramentas de DNS. Para você ter ideia, a primeira inteligência artificial utilizada pelo Google dentro do Gmail foi justamente para combater spam. Aí você fala, mas cara, você está louco? Por que você está falando de spam para mim aqui? Eu quero saber de cripto, eu quero saber de Web3. Mas vamos lá. Olha só, Proof of Work foi criado justamente como um meio de dificultar e gerar custos em uma camada quase que gratuita. Por quê? Porque se enviar e-mail é gratuito, a pessoa abusa, legal? Então falou o seguinte, vamos dificultar, vamos fazer com que, se você quiser enviar e-mail, você vai ter que gastar um pouco de processamento da sua máquina, você vai ter que gastar alguns recursos aí de tecnologia, e outros vão ter que validar. Entendeu? Olha só, não é assim que o Bitcoin funciona? Então, se os spams tivessem custo, que inviabilizariam comercialmente a sua utilização, não existiriam. Afinal de contas, o que é gratuito ficaria pago, o cara gastaria uma nota para enviar 1 bilhão de spams e deixaria de enviar. Foi aí que surgiu o conceito fantástico de Proof of Work. Avançando de Proof of Work, ele tem um problema. Né? Qual que é o problema do Proof of Work? Ele por si só, por natureza, ele é para gerar custo, por natureza ele serve para gastar recurso computacional. Não é que precisava ser de outro jeito. Não, é que é dessa forma porque é esse o intuito. Então, quando você vê o pessoal falando assim, ah, mas o Bitcoin gasta muito, ah, mas o Bitcoin não sei o quê. Não, o Proof of Work foi feito para isso, foi feito para gerar custo. E ele gera um outro problema, né? Porque a partir do momento que o mercado cripto cresceu, o Web3 cresceu, o Bitcoin cresceu, ficou muito caro prover esse hash, muito caro provar, gastar esse recurso. Está aí os mineradores, que é aí o que vira minerador. E você cria um cartel e uma oligarquia, e ninguém mais entra nesse mercado, só quem já está podre de rico com Bitcoin. Pronto, fechou o assunto. Estou brincando. É esse o ponto, tanto que tem aí o Vlad Zamfir, é esse o nome, acho. Ele é um dos pesquisadores que estuda justamente a partir de protocolos de consenso e criptoeconomia, particularmente protocolos de Proof of Stake. Então, essa parte aí sobre oligarquia que eu li é dele. Então, onde que temos, portanto, Proof of Stake? Né? Vamos lá, spam, isso já é um problema? Sim, já é um problema. Spam onde? Spam dentro de criptomercado, dentro do Web3, dentro das blockchains. Por quê? Porque hoje nós tivemos justamente a Harmony e Polygon ficando fora. Inclusive, esse artigo aí que eu mostro para vocês é um artigo de 2019, que já é uma eternidade quando falamos de cripto, um artigo falando justamente disso, né? Os ataques do tipo spam e as estratégias em cripto que deveriam mitigar. Mas você vê, algo de 2019 vindo à tona agora. Porque não pensem, gente, não pense em tecnologia que se algo é um problema, ele necessariamente é resolvido. Na maioria das vezes em tecnologia, algo só é resolvido quando realmente começa a afetar todo mundo. E o caso aí dos ataques spam é a mesma coisa. A gente vai começar a ver muito com o crescimento das Proof of Stake. Então, o spam aqui na Polygon, por exemplo, foi o que eu falei no vídeo anterior. Aí você não viu, dá uma corrida lá, falando sobre esse único DEP que causou congestionamento, tá? Que causou um volume gigantesco de tráfego indesejado, de spam dentro da rede da Polygon, o que acabou fazendo com que todo mundo que utiliza a rede da Polygon sofresse mais lentidão do que já está acostumado, levando os gastos lá para cima. E além disso, a Harmony também, gente, a Harmony também teve problema, também falei do problema da Harmony, que inclusive tiveram olha só, subiram o GUI de 1, se não me engano, para 30, ou foi de 1 para 10, depois de 10 para 30, tiveram que subir o GUI, ou seja, eles não estão subindo o gas, porque tecnicamente precisam.
eles estão subindo o gas para tentar evitar com que quem está gerando essas transações, essas porradas de transação dentro da rede, tenha algum prejuízo e pare de fazer este monte de transação. Agora, nós temos um cenário, né, gente? Você pode falar, então, poxa, só colocar o preço lá para cima você vai resolver o problema. Afinal de contas, se o cara gastar $30 por transação, ele não é nem louco de ficar fazendo spam. Imagina fazer spam numa rede Ethereum, lá dentro, cara, 1.000 transações pagando $30 por transação, ué, só se vale muito a pena. Só que aí nós temos um problema, né? Ethereum não é um exemplo a ser seguido neste caso. Afinal de contas, o remédio deve matar a doença, não o paciente. E nós não podemos ter uma luta contra o spam, uma luta contra o tráfego indesejado dentro da rede, à custa dos seus investidores. Por quê? Porque se a rede sobe o gas, quem vai ser prejudicado é quem colocou dinheiro dentro dela. Você não concorda? Que é justamente o que acontece com o Ethereum. Tudo bem que para alguns, lá dentro da rede de Ethereum, para quando a gente fala de NFTs milionários, por exemplo, $30, $50, $20 de taxa não é nenhum problema, mas para o investidor comum, isso é um problema. Ah, isso é um problema. E como funciona? Então você pode falar, bem, Hideki, você já falou anteriormente que às vezes a gente tem que olhar para o mercado tradicional, porque nem tudo é tão novo assim, né? Estamos falando de conceitos que já estão antigos aí no mercado. Como funciona hoje, justamente no combate à spam? Isso daqui falando de uma parte, tá? Nós temos setup nos DNS, por exemplo. Um DNS mal configurado pode te colocar numa lista de spam e você vai ter problema para enviar spam a partir daquele domínio, o que é problema para uma empresa. Então, a gente obriga empresas a terem DNS bem configurados, caso contrário, elas são penalizadas. Nós temos blacklists, hoje blacklists gratuitas, blacklists pagas também, em que os próprios servidores acabam abastecendo estas blacklists. Nós temos score e nós temos inteligência artificial. O que é score? Score é como você está vendo aí. Isso daí dando um exemplo, né? Aí o anti-spam da Microsoft. Então, são várias coisas que ele vai verificar e conforme aquele e-mail que chegou está ok, ele vai dando uma pontuação. A partir de uma pontuação ele barra, a partir de uma pontuação ele passa. Então, quais soluções para isso? Pegando como exemplo o mercado tradicional, mas falando também do que a gente já vê hoje em Web3. Então, nós temos solução para reputação, inclusive tem esse artigo da Trust Davis, quem que é? Dimitri de Figueiredo e Early Debar. Então, Trust Davis, a Non-Exploitable Online Reputation System, então, sistema de reputação sem exploit, né? Não exploitável. Reputação é algo, gente, reputação vale muito, tá? Você tem que lembrar que, principalmente em sistemas anônimos, nós temos reputação talvez como uma das principais fontes de confiança. Pegar, por exemplo, Silk Road, ou quando você vai comprar, vender lá em local Bitcoin, você acaba tendo que contar muito com a reputação da pessoa. Então, quem tem muita reputação não quer perder. E, às vezes, quem tem muita reputação faz o quê? Olha, eu só aceito também fazer com quem tem reputação. Então, no meio peer-to-peer, em que eu tenho anonimato e eu não quero me revelar, eu também não quero saber quem é a pessoa do outro lado, a reputação em torno do que ela faz, ou seja, a reputação em torno do comportamento daquela pessoa na rede, pode significar que eu vou aceitar ou não, e também pode significar que eu vou poder fazer ou não uma transação ali. A reputação é importante para todo mundo ficar esperto, todo mundo que quiser jogar dentro daquele ambiente. Pontuação, como eu mostrei ali, no caso do anti-spam da Microsoft. Pontuação através de características, tá? Então, origem, aí envolve, né? Origem, tipo de tráfego, para onde está indo, quais foram os tipos de tráfego anteriormente. Então, realmente algo mais técnico. E um preço ideal de gás. Aí, essa é uma outra solução também, citando alguma só, né? Não pode ser nem muito nem pouco. Então, nem muito a gente pega a Ethereum, que realmente viabiliza muitas aplicações, às vezes inviabiliza até para quem quer subir a aplicação, porque fica caro você ficar subindo, testando, mexendo, principalmente para aplicações que estão começando, mas ao mesmo tempo também não pode ser pouco, como o caso aí da Harmony. Vocês viram que tiveram que subir o gás artificialmente, sem necessidade assim, técnica, mas tiveram que subir para tentar conter um pouco dos spams que estão rolando ali dentro da rede. Legal? Então, resumão da história, cara, spam vem para ficar, basta você deixar uma rede muito barata, que a utilização indevida dela vai surgir se quem estiver utilizando indevidamente
não tiver nenhum tipo de penalidade e nenhum tipo de custo para aquilo. Aí fica muito, muito vantajoso. Essa é a verdade. Fica vantajoso você cometer ataque, fica vantajoso você gerar spam por qualquer motivo, seja por bot, seja por erro, seja por aplicação mal feita, ou seja, intencionalmente. Fica muito barato. Portanto, que nós veremos esse assunto muito à tona daqui para frente. Eu achei importante te explicar um pouco, porque agora você também pode entender sobre o que estamos falando. Legal? Espero que você tenha gostado desse vídeo e um grande abraço.